Olá, terceiro EM, terceiro EMA. Como a nossa aula, durante a apresentação, a gente teve alguns momentos que a internet travou e também porque algumas vezes vocês não estavam conseguindo visualizar as imagens do PowerPoint, eu fiz essa gravação para dar uma repassada no assunto, também para atender aqueles que não puderam assistir a aula porque estão sem internet, sem energia elétrica, certo? Então, lá na nossa página 11 da apostila, nós temos os conceitos básicos, começando a falar sobre os tipos de carvão. Então, lembrando que o carvão pode ser classificado de acordo com a quantidade de carbono que ele tem. Quanto mais carbono, mais puro ele é considerado. Nós temos a turfa, que é o mais pobre dos tipos de carvão, lignito, hulha e antracito. Antracito é considerado o mais puro, com maior capacidade, da olhadinha nessa tabela, ó. Antracito com maior valor calorífico entre os 4 tipos, tá? Tem outras características também quanto à cor, quanto ao brilho, e aí lembrando que quanto mais carbono, mais puro ele é considerado. No Brasil, o nosso carvão, na sua maior parte, é de hulha, lignito e turfa. Então, nós temos um carvão pobre, né, com qualidade inferior. As nossas maiores reservas estão no Rio Grande do Sul, seguido por Santa Catarina. Porém, Santa Catarina é o maior extrator, já que no Rio Grande do Sul as suas reservas estão de difícil acesso, muito profundas, certo? Nós não somos autossuficientes em carvão, a gente compra carvão de outros países, a gente compra antracito e faz uma mistura ao nosso carvão para aumentar o seu valor calorífico. O segundo conceito que aparece na página 11 é sobre biodiesel. Biodiesel ele é formado a partir de uma fonte de óleo animal ou vegetal, geralmente vegetal, que é misturada ao álcool, isso produz um ester, esse é chamado de biodiesel puro ou diesel orgânico. Esse diesel orgânico, quando ele é misturado então ao diesel do petróleo, ele é vendido nas bombas em postos de gasolina. E aí na bomba de gasolina está lá com o nome biodiesel. Lembra que vai ser uma mistura entre os dois, entre o biodiesel puro, o diesel orgânico, e também o diesel comum do petróleo, tá? Quanto mais biodiesel nessa mistura, menos impactos ao meio ambiente, menos emissão de gás carbônico, menos emissão de poluentes. Quanto maior biodiesel, então para o impacto, né, quando a gente coloca mais biodiesel puro, diesel orgânico, menor o impacto ao meio ambiente. Porém, existem diversos relatos, registros, que o uso do biodiesel puro nessa mistura, ele causa entupimento de filtros, borras no sistema dos veículos, né? Proliferação de bactérias, que faz com que o sistema dos veículos necessite de um maior número de manutenções, tá? Então, por isso que tem uma certa restrição ao uso dele. Existe uma lei que controla a quantidade de biodiesel que é colocado na mistura do biodiesel que é vendido nas bombas de gasolina, tá? Nas bombas dos postos de gasolina, né? Um outro conceito que aparece na nossa página 11 é sobre chuva ácida. Lembrando que chuva ácida, ela acontece principalmente em áreas que tenham mais indústria, que emitam para a atmosfera CO2, NO2, CO2, né, como a gente está falando, o dióxido de enxofre. Esses gases, eles se associam às gotas de chuva, tornando a água da chuva mais ácida do que normal. Lembra que uma mistura para ser neutra ela tem pH 7. A chuva já é um pouco ácida em virtude dos gases normais que tem na atmosfera. Porém, quando você está numa área industrial, esses gases estão em maior quantidade, as chuvas se tornam ainda mais ácidas e passam a ser chamadas de chuva ácida quando o seu pH é inferior a 5,5. Em São Paulo, por exemplo, o pH da chuva oscila entre 4,5 e 5. Um outro conceito que aparece na página 11 são os royalties. Royalty é o pagamento que é dado para o proprietário de alguma marca, alguma patente, algum registro, né? Ou ainda pela exploração desse produto que a pessoa criou, inventou, como uma música, um livro, um projeto arquitetônico, certo? E aí sim, começando o nosso conteúdo da página 11, energia, como vocês já devem ter visto muitas vezes em física, é a capacidade de produzir trabalho. É indispensável para a humanidade e, na verdade, a evolução do uso das energias,
acabou vindo se confundindo com a evolução também da história da humanidade. Uma população, um país, uma sociedade sem energia ou com problemas de eficiência energética, ele acaba sendo um país com muitos problemas sociais, econômicos, e pode paralisar completamente uma sociedade. As principais formas de energia que nós conhecemos, que nós lidamos, a térmica, mecânica, elétrica, hidráulica e nuclear. Dividimos em duas partes, as renováveis, aquela que a natureza consegue nos devolver, nos fornecer em tempo adequado para a existência humana, e as não renováveis, que não são possíveis de serem repostas pela natureza de acordo com o tempo de existência dos seres humanos. As renováveis nós temos, por exemplo, a biomassa, que são os agrocombustíveis e o biogás, e as fontes naturais, como a geotérmica, a hidráulica, a eólica, solar. Elas são consideradas limpas porque causam poucos impactos ao meio ambiente, porque emitem poucos poluentes ou não emitem nenhum tipo de poluente. Já as não renováveis, nós temos os recursos minerais, o petróleo e os seus derivados, o carvão mineral e os seus derivados, o gás natural e o folheiro pirobituminato, que na verdade as pessoas costumam chamar de xisto bituminoso, né? O nome oficial é folheiro pirobituminato. Ainda nós temos os minérios radioativos, como o urânio, por exemplo. Quando a gente fala de matriz energética, nós estamos falando de todas as fontes de energias de um país. Todos os tipos, as renováveis e as não renováveis. E não é só da elétrica, são todas as formas de energia, como por exemplo as automotivas, a calorífica, a industrial. A matriz energética do Brasil ela é constituída principalmente dos derivados do petróleo, hidráulica, biomassa, gás natural e outros. O intuito agora do Brasil é investir cada vez mais para diversificá-la e estimular os usos das renováveis, como por exemplo da eólica, da solar, do diesel orgânico. E aí na página 12 da apostila de vocês, mostra ali quais são as fontes de energia renováveis. Começa falando da hidráulica, nós temos essa imagem aqui, ó, que mostra uma usina hidrelétrica. 80% da energia elétrica do Brasil é oriunda das hidráulicas. A maior usina hidrelétrica do Brasil é a Itaipu, que fica no Paraná. E nós temos a maior ainda do mundo, que hoje é da China, a usina Três Gargantas, né, de Yangtze, é o nome do rio, tá? E aí a Itaipu passou para segundo lugar então, certo? Essa produção aqui ela é considerada limpa, não emite poluentes, mas causa um impacto quando a gente muda todo esse cenário, fazendo esses grandes alagamentos nessas represas, certo? Aqui nós temos a geotérmica. Olha aqui, ó, a rocha quente aquece os bolsões de água quente subterrâneos. Essa água quente sobe por esse duto vermelho aqui, ó. O vapor dela movimenta as turbinas e gera energia. É injetado de um reservatório água fria para que você mantenha esse volume de água subterrânea para manter todo o sistema funcionando, certo? Qual é o problema da geotérmica? É uma instalação cara e você tem que ter disponível esse sistema interno aqui, ó, das rochas quentes mais próximas da superfície, tá? Depois nós temos o etanol, que é na verdade o combustível extraído de cana-de-açúcar, milho, beterraba. No caso do Brasil, a gente retira principalmente da cana-de-açúcar e transforma em combustível automotivo. Já nos Estados Unidos é extraído principalmente do milho. Na Europa, por exemplo, é mais da beterraba, certo? Aqui nós temos no meio, no centro da nossa imagem, uma figura representando o diesel orgânico. Eu falei para vocês no comecinho lá, então, né? Só para você ter ideia, a palavrinha diesel é o sobrenome do alemão Rudolf Diesel, que foi o inventor do primeiro motor a diesel, né? Que seria, na verdade, o primeiro motor a diesel seria combustível de origem vegetal. Foi um diesel orgânico. Porém, depois que se começou a extrair petróleo, a extração do óleo diesel do petróleo acaba sendo mais rentável, né? Apesar de causar mais problemas ao meio ambiente, mas o óleo diesel do petróleo se consegue extrair um maior volume, uma maior rentabilidade. Os problemas causados pelo diesel do petróleo está fazendo com que as pessoas, com que os países estejam investindo agora mais em diesel orgânico, né?
Seguindo lá, nós temos a energia eólica, essas placas aqui em cima na imagem superior, os painéis solares, e a energia, desculpa, aqui é solar, perdão, e aqui é energia eólica. A solar, que é por aproveitar a iluminação e a energia vinda do sol, tanto para aquecimento das águas, quanto para transformar em energia elétrica mesmo. E nós temos energia eólica, que aproveita o movimento do vento para girar essas pás, esses cataventos gigantescos, que são chamados de aerogeradores. E aí esse movimento aqui é transformado em energia mecânica e energia elétrica. E hoje a gente sabe que ainda os custos são altos, porém cada vez mais sendo acessíveis, cada vez mais se expandindo. No Brasil, a eólica se deu bem no Rio Grande do Sul, mas principalmente na região Nordeste, como por exemplo na região do Rio Grande do Norte, né, aquela região lá, porque tem uma qualidade de vento contínua, não é de rajadas, numa velocidade adequada. Essa energia eólica e energia solar, elas não produzem poluentes, então os impactos ao meio ambiente são pequenos, são baixos, mas pode atrapalhar sim. O cenário muda, você tem que entrar com esses equipamentos no espaço, e aqui, por exemplo, na energia solar, os animais, os pássaros que são atraídos pela claridade dos painéis, pelos reflexos dos painéis, por causa do calor podem morrer, e aqui os animais, os pássaros podem se chocar contra as placas e também, né, contra as pás do aerogerador, e também você pode ter um problema aqui ambiental, tá? Mas são problemas bem menores do que o uso de combustíveis fósseis, tá? Uma das curiosidades é que as eólicas hoje em dia estão sendo instaladas também na região do mar, né? Instaladas no meio do mar, né? Aproveitam todo aquele vento que é produzido no meio do mar e acaba não ocupando espaço na parte continental. A gente entra aqui na página 13 com as fontes de energia não renováveis. Primeiro cenário aqui com fundo laranja aqui, ó, é uma usina termoelétrica movida a combustível derivado do petróleo. Então nós temos aqui a queima desse combustível que libera poluentes para a atmosfera. Essa queima vai aquecer a água, o vapor da água vai passar pela turbina, movimentando a turbina e gerando energia. Nós temos poluição sonora pelos barulhos, nós temos poluição atmosférica pelo lançamento de poluentes, tá? Então, infelizmente, causa impactos. O petróleo ainda é utilizado na parte veicular, como a gasolina, como óleo diesel nos caminhões, tá? Então, também gerando resíduo, também gerando poluição, mas é altamente usado na parte veicular, certo? Depois nós temos aqui só uma curiosidade, pessoas, nós somos produtores de petróleo, mas não é o termo correto, tá? Os países que têm petróleo, eles fazem a extração do petróleo para exportar. Então, eles são extratores, eles estão extraindo o petróleo. Esse é o termo correto, não produtor de petróleo, sim extrator de petróleo. No Brasil, nós temos, depois da sequência ali a gente começa a falar, né, na página 14, sobre a OPEP, que são a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. São membros dessa organização Arábia Saudita, Argélia, Angola, Emirados Árabes, Equador, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Catar e Venezuela. Na página 14 da apostila nós temos ali uma tabelinha mostrando que em ordem de quantidade, em ordem de reservas e de extração de barris, de quantos barris que eles extraem, a quantidade ali correspondente a cada país. Nós vamos ver que a Arábia Saudita é ainda a maior reserva de petróleo do mundo, é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, tá? O Brasil, nós descobrimos recentemente tanto petróleo quanto gás natural nas nossas bacias sedimentares, principalmente na região do pré-sal. E aí é que essa imagem mostra quem é o combustível do pré-sal. Ó. Aqui nós temos uma lâmina, uma camada de água em torno de 2 a 5 metros de profundidade. Depois o material que se acumulou depois da camada do sal. A camada de sal que foi se acumulando, vindo através das águas dos rios. E depois aqui nós temos a camada que veio antes do pré-sal, que é a matéria orgânica que deu origem ao petróleo. Então, esse aqui é o petróleo e gás natural pré-sal, certo? Então, aqui, as jazidas de pré-sal, então, estão na página 14, na segunda coluna. E aí depois começa a falar um pouquinho sobre os problemas provocados dos derivados do petróleo. Nós temos ali uma exploração cada vez mais intensa
que ameaça os diversos ambientes, né? Nós temos o risco de ecossistemas, porque, de uma certa forma, o processo de urbanização nas áreas provoca danos aos efluentes de água, danos a todo o cenário, né? Onde se instalam as refinarias, onde são instalados os postos de combustível, né? Onde se extrai, né? E também nós temos riscos com vazamentos, como aconteceu o Exxon Valdez na região do Alasca, que foi um petroleiro que acabou derramando uma grande quantidade de óleo, ou ainda nós temos riscos de problemas de incêndios, por exemplo, nos grandes navios, nas plataformas. Nós tivemos um caso no Golfo do México, 3 meses de vazamento numa extração de petróleo, que eles não conseguiam fechar a boca de onde estava vazando o petróleo, né? Então, infelizmente, os riscos, fora que quando ele é utilizado, o combustível derivado do petróleo, na sua queima, ele emite poluentes atmosféricos, tá? Aqui no centro nós temos uma imagem do biodiesel, que na verdade é aquilo que a gente tinha falado no começo, né? É o diesel do combustível do petróleo, o diesel do petróleo misturado ao diesel orgânico, que é aquele retirado dos vegetais. Aqui tem o B20 aqui, eu vou explicar para vocês o porquê desse B20, dá uma olhadinha aqui, ó. O Brasil tem um projeto de evolução de acrescentar cada vez mais o biodiesel orgânico ao diesel de combustível fóssil, diesel do petróleo. Porque quanto mais você acrescenta esse diesel orgânico, menos poluição. Então, a gente começou em 2005, 2007 com 2%, por esse B2, com 2% do diesel orgânico na mistura. Hoje, nós estamos com 10% do uso de diesel orgânico na mistura do biodiesel que é vendido nos postos de gasolina, tá? Esse ano de 2019 vai mudar para B11 até B15, essas são ideias, depende do que for decidido ao longo do ano ainda. Então, vão ser 11 a 15% de diesel orgânico na mistura do biodiesel que é vendido nas bombas de gasolina, né, dos postos de gasolina, certo? E a ideia até 2023 é que a gente tenha 15% de diesel orgânico na mistura. A ideia ainda é chegar até, que a gente viu ali, ó, a B20, até 20%. Porque quanto mais diesel orgânico nessa mistura, menos poluentes. Por que não se aumenta de uma vez isso? Lembra daqueles problemas que são relatados? Entupimento dos sistemas dos veículos, aquela borra, aquela necessidade de manutenção com mais frequência. Então, isso é o que acaba segurando um pouquinho o aumento dessa quantidade de diesel orgânico na mistura. Depois nós temos ali o gás natural, aqui em cima vocês podem observar os dutos. O gás natural, ele é utilizado, geralmente ele está onde está a extração de petróleo, você tem bolsões de gás natural, mas existem lugares que tem só petróleo, existem lugares que tem só gás natural, é possível encontrar, mas geralmente a extração de petróleo e gás natural se dá ao mesmo tempo. Serve para ser utilizado em termoelétricas, para aquecimento, para uso de veículos. A gente sabe que tem um monte de carro, né, movido a GNV, a gás natural veicular. Eles são transportados através dos dutos, né, ao longo de longas distâncias, tá? As maiores reservas estão com a Arábia Saudita, Estados Unidos, Emirados Árabes, Nigéria, Venezuela e Argélia. Depois, na sequência, a gente fala do carvão. Lembra que no começo eu falei para vocês que a gente tem os tipos de carvão, né? De acordo com a concentração de carbono, sendo o antracito o mais puro, com a maior quantidade de carbono, depois a hulha, o lignito e a turfa. Tá? O carvão ainda é a grande fonte de energia mundial, né? 60% do hemisfério norte tem como matriz principal, como espinha dorsal da sua matriz energética, o carvão, que é usado em termoelétricas, é usado em sistema de aquecimento, principalmente nos países gelados, frios, né? E também usado na parte das usinas das siderúrgicas também, né? Das empresas siderúrgicas. As maiores reservas de carvão: Canadá, Estados Unidos, Federação Russa, China e Polônia, Ucrânia, Alemanha, com qualidade de carvão bem legal, antracito. O Brasil, a gente tem esse problema que o nosso carvão, ele não é antracito, tá? A gente tem os outros 3 tipos. Mas aqui embaixo do carvão nós temos uma foto de uma usina nuclear. E aí eu vou ter uma imagenzinha aqui para vocês, ó. Aqui nesse parte laranja avermelhada é onde ficam as barras de combustível nuclear. O sistema líquido que passa aqui nesse cano aqui, ó, não tem contato com essa água. Mas esses tubos aqui, eles são aquecidos. Eles aquecem a água desse tanque.
Essa água evapora, vem por aqui, movimenta as turbinas que vai gerar energia elétrica. Essa água quente aqui, esse vapor quente, vai ser resfriado aqui. Tem todo um sistema só para resfriar essa água. Essa água vai voltar para o sistema para voltar a ser aquecida, vira vapor e assim por diante, tá? Esse sistema aqui é fechado. Essas barras aqui, elas têm uma vida útil bem longa, porém, quando elas não estão sendo mais úteis, esse material aqui, esse resíduo, apesar de ser pouco, tem um problema. Eles são, o seu tempo de não deixar de ser perigoso são milhares de anos. Então, esse material, quando não emite mais o tipo de energia necessária para aquecer essa água, ele vai ter que ser retirado, substituído e vai ter que ser mantido em tanques de refrigeração, tanques com água. Se tudo funciona normal, isso aqui é uma fonte de energia limpa. Qual que é o problema? É que os acidentes são realmente bem trágicos, né? Deixando áreas gigantescas de cidades completamente isoladas, sem tempo de retorno, né? Não tem o que se fazer numa área que aconteceu desastre radioativo. Voltando lá então, nós temos ainda aqui nessa pedra ou rocha, né, como os geógrafos gostam de chamar, nós temos aqui um xisto, popularmente chamado de xisto, o nome mesmo científico, folhêlio pirobituminoso, que na verdade é uma rocha com um alto, elevado grau de calorífico, e dele pode ser extraído tanto o óleo quanto o gás de xisto, que são combustíveis. Tão poluente quanto o petróleo, quanto o carvão. Existem diversos países que estão fazendo uso, como os Estados Unidos, se tornando um pouco mais independente dos países que fornecem petróleo, porque tem grandes reservas de xisto. No Brasil, por exemplo, nós temos grandes reservas, tá? E aí eu vou deixar aqui para vocês, deixa eu ver se está disponível aqui só, deixa eu ver onde é que está aqui. A última imagem nossa é justamente aqui, é isso mesmo. Então, pessoas, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa. Lá na nossa aula anterior, lá eu consegui deixar alguns sites sobre o uso de xisto. Eu vou colocar para vocês lá no grupo da sala de aula os 3 vídeos que são vídeos que informam sobre o uso do xisto bituminoso no mundo, sobre as propostas de usar o xisto no Brasil, tá? E aqui em Santa Catarina, a Assembleia Legislativa aprovou recentemente uma lei proibindo a extração depois de algumas análises do tamanho do estrago que seria os locais que seriam feitas essa extração, ok? Obrigada a todos, espero que tenha sido claro a nossa aula. Se ficar alguma dúvida, anotem e depois a gente sana essa dúvida na próxima aula online, ok?